Bom dia, irmãos. Estamos somente com o som, ou seja, com o áudio. Tivemos um problema e não podemos gravar o vídeo, a imagem. Mas mesmo assim nós estamos com bastante alegria, sabendo que temos esse privilégio de ainda continuar estudando a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que foram escritas por Deus, e nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, e isso é o suficiente para o nosso aprendizado. Nós sabemos que no Velho Testamento Deus trabalhou com uma nação, e essa nação existe até hoje, nunca será destruída, conforme a promessa divina, que é a nação de Israel. Depois Jesus veio para ela, conforme as promessas pelos profetas nas antigas Escrituras, e o povo de Israel não o recebeu como o seu rei e Messias, e aí então Jesus fez a sua igreja, e dela ele é o corpo, ou melhor, é o cabeça, ou a cabeça, ele é a cabeça desse corpo, e ela está tratando dos assuntos da sua cabeça, que é Jesus, aqui na Terra. E nós temos então estudado doutrinas do Novo Testamento, principalmente, que são os ensinamentos deixados por Jesus e também pelos seus apóstolos. Nós não podemos esquecer que a Bíblia fala das doutrinas dos apóstolos, e nós cremos nisso. Os apóstolos não existem hoje, mas eles estão nos fundamentos da igreja, e a igreja continua sendo edificada, e quando terminar a edificação, ficar completa a edificação dessa igreja, aí Jesus volta para a terra, e ele vai instalar o seu reino, conforme ele mesmo nos ensinou a pedir que venha o teu reino, e ele vai instalar esse reino, e esse reino será visível, será palpável, e nós vamos reinar com Jesus Cristo também. A igreja dele estará com ele reinando, sendo que ela é a noiva dele, e vai casar com ele, e vai viver com ele por toda a eternidade. Esse é o plano estabelecido por Deus, e nós não podemos esquecer disso. Ele deixou as ordenanças para a igreja, e o assunto hoje, entre muitos que já estudamos, o assunto hoje é o regimento interno da sua igreja. E o que quer dizer isso? Significa que a igreja tem autonomia de decidir o que ela quer, o que ela vai fazer, realmente o que é melhor na questão do evangelismo, na questão de ganhar almas e na questão de ensinar o que Jesus deixou aqui na terra. Lembra que ele deixou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, ele disse que a igreja deveria ir e pregar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos dessas nações, batizando os discípulos feitos e também ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho
mandado, disse Jesus. Isso está em Mateus capítulo 28, 19 a 20. Então, hoje o assunto é justamente uma igreja local, ela está subordinada a quem? Será que ela tem uma sede maior do que ela? Será que ela tem uma associação? Ou uma convenção que decide por ela o que ela deve fazer, o que ela deve decidir? Eu sei que, infelizmente, no mundo de hoje, irmãos, tem muitas igrejas sendo dirigidas por associações, convenções, e não pela própria decisão de uma igreja local. Eu estou falando até mesmo de igrejas batistas. Nós que somos tradicionais e queremos manter aquilo que Jesus deixou, nós procuramos fazer ainda o que é correto. Eu vou ler uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 20, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: Então se aproximou dele a mãe dos discípulos de Jesus com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Um pedido da mãe de Tiago e de João. Eram 2 irmãos, ambos eram apóstolos de Jesus Cristo, ambos estavam junto com os demais discípulos de Jesus, apóstolos, e eles naturalmente pediram para que a mãe fizesse esse pedido. E Jesus, então foi interrogado, e esse pedido foi feito para ele. Então Jesus, chamando-os, ainda continua a leitura agora no capítulo 20, versículo 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem a autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Repito a leitura, Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Então veja bem, Jesus disse para os seus discípulos e para os seus apóstolos. Lembra que Jesus ele não andava somente com os apóstolos, ele andava também com muita gente, ou às vezes até mesmo multidões estavam em torno dele. E havia muitos discípulos, fora os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são os fundamentos da igreja. Mas haviam outros discípulos que creram em Jesus Cristo e também acompanhavam a ele, não com aquela assiduidade dos 12 apóstolos, não com aquele zelo dos 12, mas eles andavam e eram assim
adoradores de Jesus Cristo, chegavam até mesmo a adorá-lo. Então, Jesus, naturalmente, não disse isso somente para os 12, havia mais gente em torno dele, e ele falou, né, que aquele pedido, primeiramente ele falou para a mãe dos dois, creio que é Salomé, uma discípula de Jesus Cristo, uma mulher que podemos ver nas Escrituras que andava junto com Maria Madalena e às vezes acompanhava a própria mãe de Jesus Cristo, que provavelmente era irmã dessas Salomé, né? Pelo menos há vestígios na Bíblia para crer assim. Então muita gente estava em torno dele e ele falou, olha, no governo mundial, no governo em todas as nações, os grandes exercem autoridades sobre o povo. E tem que ser assim, naturalmente. Lembra que desde que o homem excluiu Deus da sua vida, isso aconteceu já com Adão e Eva. Então, o que acontece, irmãos, é que Deus não pôde mais governar o homem conforme ele queria, e o homem assumiu o governo de si mesmo, e aqueles que eram mais espertos, eu estou falando baseado nas Escrituras, aqueles que eram mais espertos, né, conseguiram formar nações, formar governos, serem os próprios governos da maioria. Eu cito Nimrod, o primeiro imperador da história humana, pelo que a gente saiba, né, há sinais disso na Bíblia, que foi um homem que realmente não queria Deus na sua vida, e aparentemente ele instigava os seus subordinados a não crer no Deus verdadeiro. Pelo menos é isso que podemos inferir das Sagradas Escrituras. E depois de Nimrod veio vários outros impérios, né? Veio o Império Egípcio, lugar onde Israel ficou escravo por 430 anos, e também Israel se formou uma nação como escrava desse país durante o tempo que ficou lá, depois da morte de José e depois da morte do primeiro faraó que estimava José. Vieram outros faraós e escravizaram o povo que era descendente de Jacó, que era descendente de Isaac, que era descendente de Abrão. E aqueles 12, então, formaram os 12 filhos de Jacó, que lá foram, formaram uma nação em condições inapropriadas, porque eram condições de escravidão. E também, depois do Egito, o povo de Israel foi tirado do Egito, mesmo contrariando a vontade e o desejo de Faraó, e por meio de milagres e prodígios, o Moisés com o seu irmão Arão e a ajuda de outros, tiraram o povo das garras de Faraó. E depois do Egito veio a Assíria. Depois da Assíria veio a Babilônia, depois da Babilônia veio a Média Pérsia, e depois da Média Pérsia veio os gregos, e depois dos gregos vieram os romanos. Foi nessa época que Jesus nasceu, e é nessa época que a mãe de Tiago e de João que faz esse pedido para o próprio Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus
ia estabelecer o seu reino aqui na terra, ele ia dar, ele ia ter pessoas ao lado dele para governar essa terra, ele vai ter pessoas para governar essa terra um dia, essa é a promessa dele, e nós cremos nisso. Então, a mãe de Tiago e de João, o próprio João e os 10 apóstolos sabiam disso. Mas a mãe desses 2 apóstolos fez esse pedido e Jesus disse: olha, as nações têm os seus governos exercem, né, autoridade sobre os pequenos, e entre vós, isso é, no meio de vocês, como discípulos e igreja minha, não vai ser assim, vai ser diferente. E aí ele disse até, né, que aquele que quer ser o maior, ele vai ter que ser aquele que serve. A condição para ser grande como discípulo de Cristo e como filho de Deus tem que ser humilde. Se quer ser alguma coisa eternamente, então vai ter que ser temporariamente humilde. Se quer realmente receber glória eterna, então temporariamente vai ter que sofrer humilhações e sofrimentos. Você pode ler as Escrituras, irmãos e ouvintes, e ver que é isso nas Sagradas Escrituras. Acontece que esses 2 apóstolos devem ter falado com a mãe, e a mãe, né, como ela era uma mãe que queria o bem dos seus filhos, ela fez pedido para Jesus. E Jesus disse: eu não posso prometer nada. Isso daí está reservado para aquele que está preparado, ou para aqueles que estão preparados. É claro que Jesus, como ser humano, ele não sabia de nada. Ele falou que é o Pai quem sabe. Você pode ler um bom trecho desse capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 25, leia um bom trecho e você vai saber que é isso que Jesus disse para aqueles 2 homens. E nós sabemos que a igreja, então, ela é governada. No começo ela foi governada pela sua própria cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele realmente fez essa função, né, de dirigir a sua igreja enquanto ele estava aqui na terra. Quando ele foi embora, ele deixou responsável os seus apóstolos temporariamente. Aliás, ele até disse para Pedro: Pedro, você me ama? Perguntou para ele 3 vezes: você me ama? E cada pergunta que Jesus fazia e a resposta de Pedro, então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. A outra pergunta foi também da mesma forma: você me ama, Pedro? E Pedro dizia que sim. Então Jesus dizia assim: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes ele fez a pergunta se realmente Pedro estava decidido segui-lo e dar tudo para ele, dar a própria vida e abandonar aquela ideia de voltar à pescaria e ser um pescador novamente. Você me ama mesmo e está disposto? Por 3 vezes Jesus fez essa pergunta e Pedro
Até a terceira vez ele falou, olha, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, estou disposto a realmente a viver uma vida voltada para ti. Era isso que Pedro disse, ou queria dizer. Ele não disse literalmente isso, mas nós entendemos que é isso que ele queria dizer, né? Então Jesus deixou primeiramente a igreja, o rebanho dele, sob os cuidados de Pedro. Pedro não é o Papa, ele foi um irmão aparentemente mais velho dos 12 apóstolos, né? Ele era o mais velho, aparentemente, não posso dizer com toda certeza, porque a Bíblia não fala nada sobre isso, mas eu creio que ele era o mais velho, o mais sincero num certo sentido. Todos eles eram sinceros, mas Pedro ficou encarregado de cuidar do rebanho de Deus. E realmente por um tempo ele fez isso. Ele ajudou a igreja, nunca mandou na igreja, ele não foi um homem que ditou ordens para a igreja. Nós podemos ver isso no livro de Atos, entendeu? Que o apóstolo Pedro ele não ditou normas nem ordens para a igreja, mas ele simplesmente, ele foi um homem que realmente supervisionou no começo o trabalho, orientou os demais irmãos, e quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, então ele é que levantou, ele tomou a frente, aquele homem que foi covarde e negou Jesus 3 vezes, agora nós vemos nele uma outra pessoa, uma outra personalidade, uma pessoa destemida no meio de milhares de pessoas, no meio de muitas autoridades que tinham poder de tirar a vida dele. Ele levantou e pregou, fez uma pregação ali no meio dessa multidão enorme. E a Bíblia diz que, em resultado dessa pregação, 3.000 almas se converteram e foram batizados, se converteram pela pregação do apóstolo Pedro, que é uma coisa importante da gente notar, irmãos. Se converteram, pessoas se converteram pela pregação do apóstolo Pedro. E ele, então, ele está fazendo o que Jesus mandou fazer, que ele deveria ser ali uma pessoa que liderasse, não para sempre, mas temporariamente, orientasse e desse ânimo para os 11 apóstolos. Judas tinha sido morto, mas outro foi levantado para ser colocado no lugar de Judas. Esse outro também a gente vê que o apóstolo Pedro é quem deu a ideia, falou: irmãos, olha, Judas morreu e ele foi para o seu próprio lugar, que quer dizer o inferno, né? E é necessário que nós escolhamos outro para ocupar o lugar de Judas, porque o Judas não era verdadeiro, ele era tido, né, como um apóstolo, mas ele não era um verdadeiro apóstolo. E Pedro falou: olha, nós precisamos arranjar outro. Está no capítulo 1 do livro de Atos. Eu não vou ler as passagens para não tomar tempo, mas você pode fazer isso, ler o capítulo 1 do livro de Atos e ver que foi o apóstolo Pedro que tomou a frente, né?
Então ele não foi um bispo mandão, ele não foi um ditador, entendeu? Ele não sentou num trono e disse, olha, venha me obedeça e qualquer coisa que for fazer, venha me consultar. Pedro não falou isso, irmãos. Pedro, ele simplesmente orientou a igreja como um pastor orienta a sua igreja, dar pastos, né? Ele não tem domínio sobre a igreja, mas ele tem, assim, irmãos, a obrigação de orientar as suas ovelhas. Ele faz esse trabalho. E Pedro era um pastor nessa ocasião. E então nós notamos que realmente quando houve a decisão, aliás, quando decidiram lá escolher Matias para ficar no lugar de Judas, não foi a palavra final do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que os demais 120 pessoas que estavam reunidas, junto com os 11 apóstolos, decidiram, note bem, foi a própria igreja que decidiu, não foi a opinião final do apóstolo Pedro, ele simplesmente, ele falou que era necessário escolher, ele mesmo não escolheu. A Bíblia fala que quem escolheu foi a própria igreja, fizeram oração, e pediram orientação a Deus para saber quem é que ia realmente ocupar o lugar de Judas. Não foi Pedro quem decidiu, foi a própria igreja composta de 120 discípulos mais os 11 discípulos, apóstolos, que estavam lá. E a Bíblia fala que então houve esse parecer unânime, né, da parte da igreja e escolheu Matias. Tinha 2 ali, né, e oraram, e dentre esses 2, Matias foi escolhido para ficar no lugar de Judas. A igreja de Jesus, repito, porque eu tenho que bater nessa tecla, porque não é homem que manda, mas é a própria igreja local, como era o caso lá de Jerusalém. Era uma igreja local que estava recebendo mesmo ordens do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era a cabeça e vai ser até a volta dele a cabeça da sua igreja. E ela decidiu e colocou Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Quando houve também a necessidade de escolher diáconos, os irmãos falaram, os apóstolos falaram, olha, não é lícito que nós deixamos de pregar a palavra, dediquemos em oração, e fazemos e estudamos a Bíblia. Tudo isso aí está realmente subentendido quando eles disseram isso. Não é lícito que deixemos a palavra. Eles tinham que pregar a palavra. Eles tinham que estudar a palavra. Eles tinham que dedicar em oração. Eles tinham que fazer orações. O trabalho de um pastor não é só ir lá na frente e falar aquilo que ele lê na Sagrada Escritura, vai além disso, ele tem que estudar a Bíblia, entendeu? Procurar reunir as melhores informações para elucidar o trecho que ele vai entregar para os irmãos. E as melhores ilustrações vêm da própria Bíblia. Ele tem que procurar na própria Bíblia esclarecimentos melhores do que
que ele possa achar para falar à igreja. A igreja tem que aprender. Então, os apóstolos falaram, olha, vamos reunir aqui e ver o que nós podemos fazer. Então reuniram e escolheram 7 homens para cuidar da parte material, para ajudar principalmente aquelas viúvas gregas que estavam assim abandonadas, não recebiam, né, a ajuda da parte da igreja. E isso, naturalmente, irmãos, aliviou em muito, né? Aliviou muito, né, os demais que se dedicavam à palavra de Deus. Assim os apóstolos poderiam pregar a palavra. E não era fácil. Não era fácil, porque o apóstolo Pedro, logo a seguir, ele foi preso. O apóstolo Tiago, o irmão de João, um daqueles que mandou a mãe fazer esse pedido para Jesus, para assentar um do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus no reino dele. Então um desses morreu, o apóstolo Tiago morreu, traspassado pela espada do rei Herodes, morreu cedo, enquanto que o irmão dele foi o último apóstolo a morrer. O Tiago, filho de Zebedeu, filho dessa mulher, foi o primeiro apóstolo que morreu. E o outro irmão dele foi o último apóstolo que morreu, pelo que a gente saiba. Ele escreveu o livro de Apocalipse mais ou menos no ano 95 ou 96 da nossa era, certo? Depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Então ele escreveu o último livro da Bíblia. E eles não tinham vida boa. O apóstolo Pedro foi preso, Tiago morreu pela espada de Herodes, houve perseguição, houve dispersão, uma dispersão de discípulos e de pessoas convertidas que estavam acomodados lá em Jerusalém. Então, irmãos foram obrigados a fugir, cada um para o seu país, de onde eram nascidos. Alguns deles realmente nem tinham nascido lá na Palestina, na terra de Canaã, e fugiram para não morrer ali nessa grande perseguição. Então a vida desses irmãos não era fácil. A vida deles era bem complicada. Hoje nós reclamamos muito, irmãos, e até reclamamos mesmo, e eu creio que é pecado reclamar, E às vezes tem igreja que tem almofada confortável, tem ar-condicionado, entendeu? Tem tudo que é conforto para quem assenta ali para ouvir o pregador, e mesmo assim ainda reclama. Eu acho errado. Os apóstolos, eles tinham vida difícil. Também os demais discípulos, muitos morreram. Já estudamos uma parte dos novacianos, albigenses, petrobrucianos, anabatistas e assim por diante, irmãos que receberam seus apelidos na história. E cada um deles mantinha aquela ordem de ser subordinado unicamente pela igreja local. Ninguém mandava neles.
A igreja não tem um bispo que manda no membro ou vários membros. Nenhum membro é subordinado ao pastor. O pastor tem a obrigação de cuidar desses membros. São ovelhas. Mas a Bíblia ensina, irmãos, que a igreja é que realmente governa a si mesma. Há outros sistemas de governos feitos pelos homens que fundaram as suas igrejas, e outras igrejas saíram dessas e também levaram a forma de governo que são governos humanos. Tem, por exemplo, o governo episcopal, que é uma hierarquia de pessoas que delega ordens e assim por diante. Bispos, arcebispos, cardeais, e assim por diante. Não estou falando só da igreja romana. Tem outras igrejas chamadas evangélicas que realmente tem esse método. A igreja metodista, por exemplo, segue o mesmo método. É uma hierarquia. E nós observamos o que Jesus disse. Eu repito, o que Jesus disse. No governo temporal, o governo do Brasil, por exemplo, tem um presidente, vice-presidente, tem os senadores, deputados, tem os governadores, os presidentes, aliás, os prefeitos, vereadores, e assim por diante. É uma hierarquia, é um mal necessário que o mundo tem hoje. Até a Bíblia diz que a gente deve obedecer essa parte de hierarquia governamental do mundo. Não é certo, mas é assim. O certo virá quando Jesus voltar para a terra. Jesus ficou assim subordinado às ordenanças de César. Não esqueça disso. Ele mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele foi cobrado para pagar o imposto, Jesus tratou de fazer isso logo. Ele não discutiu com as autoridades políticas. Ele simplesmente obedeceu, dando exemplo para nós crentes. Jesus não podia, ele nem devia pagar os impostos, mas para dar o exemplo que ele não veio aqui para desobedecer a autoridade nenhuma, ele pagou o imposto dele e também do apóstolo Pedro. Paga o meu e o teu. Vai lá no mar, tira um peixe e você vai encontrar dentro da barriga do peixe algo precioso, vende e paga o meu e o teu imposto, disse Jesus para Pedro. Pedro fez isso e obedeceu o mestre. Agora a igreja não tem ninguém que tem que cobrar o dízimo dos seus membros, delegar ordem para pagar tanto de dízimo, ou para obedecer neste ou naquele quesito estabelecido por ele. A igreja de Jesus Cristo é governada por ele mesmo. Ele é a cabeça que está lá no céu. Não esqueça disso, irmãos. Jesus é a cabeça que está lá no céu. E a igreja dele está aqui na terra. Ela é o corpo dele. Ela vai
seguir o que ele ensinou, ela vai obedecer às suas ordens, principalmente na questão de liderança, deixar que a cabeça que é ele lá no céu dirige o seu, né, o seu corpo aqui na terra, representada naturalmente, esse corpo representado naturalmente por igrejas locais. Cada igreja local representa a instituição feita por Jesus Cristo, aquela instituição que não será destruída nunca. Então, que nós tenhamos isso em mente e que nós aprendamos mesmo a seguir essas normas. Vai ter a segunda parte que a gente vai também tentar explicar com mais clareza, usando outros exemplos das Sagradas Escrituras, e ver como é que a Igreja de Jesus Cristo, ela não tem associação, ela não tem uma junta, ela não tem uma convenção, quer municipal, estadual ou federal. Não, a Igreja de Jesus Cristo é quem decide tudo. Na seção de negócio, ela não tem ali um grupo de presbitério, né, de presbítero, chamado presbitério, que decidem o que a igreja deve fazer. Não, a própria igreja, com os seus membros, o mais humilde deles, tem o seu voto e deve ser respeitado. É isso que nós podemos ver nas Sagradas Escrituras. No livro de... Aliás, quando Paulo passou em Éfeso, Paulo passou em Filipos, Paulo passou em Tessalônica, as igrejas que ele estabeleceu, em cada cidade, realmente agiam dessa forma, que não obedecia nenhuma ordem, e aquele que queria ser realmente um ditador, então a igreja tinha que tratar do assunto, ou deixar ele sozinho com o grupo que realmente simpatizava com ele, e os demais deveriam então realmente reunir com irmãos que tinham aquela doutrina de Jesus na questão de governo. Não ser como o Diótrefes. Vamos falar um pouco dele na nossa próxima lição sobre esse assunto. Nós vamos falar de Diótrefes. O apóstolo João, esse mesmo cuja mãe foi fazer o pedido, muitos anos mais tarde, João teve problema com esse homem, que queria ser o primado, ser o primeiro, aquele mandão na igreja. E o apóstolo João falou que era para os irmãos ter cuidado com ele. Então é assim que a igreja deve obedecer e também proceder no seu governo local. É a igreja que decide, é ela que sabe o que precisa e é a maioria que realmente resolve as questões que devem ser realmente resolvidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu vou realmente terminar agora com uma oração, que Deus possa nos abençoar. E na próxima reunião, se houver oportunidade, a gente faz o vídeo, Mas se não puder, a gente volta novamente com outro áudio. Que Deus nos abençoe.
Vamos fazer uma pequena oração e depois disso, então, dá por terminado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque nós conhecemos as Sagradas Escrituras em tudo aquilo que Jesus nos ordenou e nós ficamos alegres de saber que a própria igreja nossa é quem decide, é quem governa a si mesmo, pela maioria, e que nós possamos continuar seguindo essa prática, que é uma prática que não é seguida pelas igrejas que foram fundadas por seres humanos. Nos ajude, Senhor, nos proteja do mal, abençoa as pessoas que ainda não creram em Cristo, que possam ter a oportunidade de aceitá-lo como seu Salvador. Nós nunca devemos esquecer que Jesus é aquele que deu a sua vida para que todo aquele que nele crê tenha a